Toda campanha eleitoral movimenta recursos financeiros ou não, e todo candidato deverá prestar contas da arrecadação e das despesas ocorridas nessas campanhas. Quem deverá prestar contas? Todos os candidatos, aqueles que tiveram o registro deferido, aqueles que foram indeferidos, os que renunciaram, os substituídos e os seus substitutos, bem como os falecidos, prestam contas por meio dos partidos ou administradores financeiros. Atenção, a conta do prefeito abrange a conta do vice. A prestação de contas de um e de outro corresponde à mesma conta. Cuidado, mesmo se o candidato não arrecadar recursos financeiros, ainda assim ele é obrigado a prestar contas. Não existe prestação de contas zerada. Recursos estimáveis em dinheiro devem ser declarados. Que recursos são esses? São a mão de obra voluntária, panfleteiros, empréstimo de veículos, de imóvel, de equipamentos, computadores, caixas de som, motoristas, etc. Lembre-se, toda prestação de contas deverá, obrigatoriamente, ter gastos com advogado e contador. Se por acaso esses serviços não foram gastos, foram recebidos como uma doação gratuita do partido, eles deverão ser registrados na forma de recursos estimáveis, doações estimáveis recebidas do partido, e o valor dessas doações deve ser compatível aos preços praticados no mercado. O candidato não é obrigado, mas se quiser, pode designar um administrador financeiro para cuidar das suas finanças de campanha. Esse profissional responde solidariamente pelas informações prestadas, e o candidato não poderá alegar ignorância sobre nenhuma irregularidade apontada em sua prestação de contas. Para que haja controle sobre toda a movimentação financeira das campanhas, é obrigatório que o candidato abra uma conta bancária específica para movimentar seus recursos de campanha, denominada Doações para a Campanha. A abertura dessa conta é obrigatória. Agora, existe também a conta Fundo Partidário. Caso o candidato vá receber recursos financeiros provenientes do fundo partidário, ele deverá abrir uma outra conta, essa segunda conta, denominada Conta Fundo Partidário. Para abrir essas contas, será necessário ter o número de CNPJ da campanha. Esse número será recebido após o registro da candidatura, emitido pela Receita Federal. Se o candidato utilizar recursos financeiros que não transitaram nas contas de campanha, a prestação de contas poderá ser desaprovada e cópia de todas as informações serão enviadas ao Ministério Público Eleitoral. Se for comprovado o abuso do poder econômico, poderá ter o registro de candidatura cancelado ou o diploma será cassado, caso o candidato tenha sido eleito. Além da conta bancária, é preciso também que o candidato saiba da existência do SPCE, que é o Sistema de Prestação de Contas de Campanhas Eleitorais. É um programa desenvolvido pelo TSE. E nesse sistema são inseridas todas as informações pertinentes à campanha, todas as receitas e todas as despesas. O programa é disponibilizado no site do TSE. Com o SPCE instalado, o candidato já vai poder fazer a emissão dos recibos eleitorais. Esse documento, recibo eleitoral, deve ser emitido para todos os recursos recebidos em dinheiro ou aqueles empréstimos, os bens estimáveis, carros, imóveis, serviços, mesmo que sejam recursos do próprio candidato ou ainda se forem recebidos pela internet. Tudo isso terá de estar amparado por recibos eleitorais.
Para as eleições 2016, existem agora exceções que não vai ser necessário a emissão de recibo eleitoral. Empréstimo de bens móveis no valor de até R$ 4.000 por cedente por pessoa não precisará estar amparado por recibos eleitorais. O uso compartilhado da sede do partido e o material produzido em dobradinha. Esse material deve ser registrado na prestação de contas de quem pagou pelo serviço e quem recebeu o material ou utilizou a sede não precisará mais emitir recibo eleitoral. O candidato só poderá começar a sua campanha depois de cumpridos requisitos prévios à campanha, que são registrar a candidatura no cartório eleitoral, receber seu CNPJ após o registro, abrir a conta bancária com o CNPJ e instalar o SPCE para que possa emitir os recibos eleitorais. Feito isso, o candidato já pode começar a arrecadar e a gastar em sua campanha até o dia da eleição. Cuidado, esteja atento à lei sobre a propaganda eleitoral, a resolução que permite a divulgação da campanha a partir do dia 16 de agosto de 16. Somente se os pré-requisitos de campanha estiverem cumpridos é que essa propaganda poderá ser iniciada nessa data. Existem também doações que são proibidas, que o candidato não poderá receber. Então, é proibido receber qualquer dinheiro, qualquer recurso financeiro, bens ou serviços provenientes de pessoas jurídicas, origem estrangeiras ou pessoa física com atividade comercial obtida por meio de concessão ou permissão pública. Cuidado! Essa doação é vedada mesmo que de forma indireta, recebida através do partido ou na forma de publicidade. Tudo isso é proibido. Se a origem for uma pessoa jurídica ou estrangeira ou que tenha concessão ou permissão pública, não poderá. Cheque sempre o doador originário do seu recurso antes de utilizá-lo. Recursos de fontes vedadas utilizados em sua campanha podem levar à desaprovação das contas, mesmo que tenha sido devolvido ao doador. O candidato pode arrecadar dele próprio, como pessoa física, em dinheiro ou estimáveis em dinheiro, cedendo bens, emprestando bens à campanha. Pode também receber doações do próprio partido político, lembrando sempre de identificar o doador originário, porque se o doador for proibido, o candidato também será responsabilizado. Pode receber doações de outros candidatos, de pessoas físicas, e lembrando que os empréstimos são permitidos, mas desde que tenham sido feitos em instituições autorizadas pelo Bacen e com regras próprias estabelecidas na resolução do TSE. Pode também haver doações ocorridas mediante compra de convites para festas e jantares de arrecadação. Não há problema, o único detalhe é que todo o montante bruto arrecadado deve ser depositado na conta bancária de campanha antes da utilização. Também podem ser utilizados na campanha recursos provenientes na venda de bens que integram aquela campanha. Por exemplo, combis, equipamentos de som. Esses bens, para serem vendidos como comercialização de campanha, tem de ter sido registrado em algum momento naquela prestação de contas como doação recebida. Deve ser observada a comunicação prévia e formal, ou seja, por escrito, ao cartório eleitoral com 5 dias úteis de antecedência, porque poderá haver fiscalização pela Justiça Eleitoral. As aplicações financeiras oriundas de recursos recebidos também são autorizadas. Bens estimáveis do próprio candidato, no caso veículos, imóveis, sempre têm de estar declarados no registro de candidatura para serem utilizados na campanha. Fique atento à declaração de bens que foi apresentada no registro de candidatura.
As doações em dinheiro, se por acaso a soma dessas doações de um mesmo doador em um mesmo dia for maior ou igual a R$ 1.064,10, será obrigatório que essa transferência seja feita por forma de transferência eletrônica da conta do doador para a conta de campanha do candidato. Não poderá ser feita em depósito identificado em dinheiro. Apenas doações abaixo desse valor podem ser feitas por depósito identificado. Lembrando que, se for no mesmo dia e de um mesmo doador, torna-se obrigatória a transferência bancária entre conta, doador e candidato. Se a doação estiver em desacordo com essa regra, não poderá ser utilizada, terá de ser devolvida ao doador ou, no caso de um doador desconhecido, recolhida ao Tesouro Nacional. É importante também que os candidatos saibam que há limites para as doações de campanha. Como candidato, o limite a ser aplicado na campanha a ser doado igual ao limite de gastos estabelecidos pelo TSE para os próprios candidatos. Para pessoas físicas, as doações financeiras têm como limite 10% dos rendimentos brutos declarados no Imposto de Renda de 2015. E se for empréstimo de bens, móveis, imóveis ou serviços, o limite será de até R$ 80 mil. Mas atenção, a Receita Federal fará o cruzamento dos dados e, se constatar que o limite foi ultrapassado, o doador pagará multa de 5 a 10 vezes o valor ultrapassado e o candidato pode ainda responder por abuso do poder econômico. Como já dissemos, só é permitido arrecadar e gastar após o cumprimento dos requisitos prévios, que são o registro de candidatura, a abertura de conta bancária com CNPJ de campanha e instalação do SPCE para emissão dos recibos eleitorais. Os gastos podem ocorrer até o dia das eleições. Esse é o último dia para a realização de despesas eleitorais. Todos os gastos devem ser registrados na prestação de contas com a data de sua contratação e do seu pagamento. Há exceções para o candidato contratar despesas a partir do dia 20/7, se ele já tiver sido escolhido em convenção, registrado como candidato, poderá contratar profissionais para a preparação de sua campanha, como, por exemplo, pedreiros ou mesmo alocação de imóveis para o comitê de campanha, elaboração de site, eletricistas, etc. Mas atenção, tudo deverá ser formalizado e não poderá haver desembolso financeiro antes do cumprimento dos requisitos prévios. Existem gastos que são proibidos pela legislação de serem realizados, como, por exemplo, brindes, bonecos, cavaletes, bandeiras, estandartes. Tudo isso está proibido para as eleições 2016. É importante estar atento a todos os limites de gastos impostos pela legislação, como, por exemplo, teremos o teto máximo de gastos para as campanhas, estabelecidos pelo TSE. Teremos também um teto com gastos da militância e mobilização de ruas, também será divulgado pelo TSE em julho deste ano. Teremos ainda limites para gastos com alimentação de toda a mão de obra da campanha. Terá de ser observado para esses gastos o limite de 10% do total declarado na campanha como gastos efetuados. Teremos ainda limites de gastos para aluguéis de veículos. Teremos de observar o limite de 20% do total do gasto declarado nas contas de campanha. As despesas devem ser pagas sempre com cheques nominais ou transferências bancárias,
via cartão de débito, mas é possível fazer pequenos pagamentos com dinheiro, com fundo de caixa, desde que o valor de cada despesa não ultrapasse R$300. Pode haver pagamento de gastos como lanches, papelarias, material de limpeza, tudo isso utilizando dinheiro do fundo de caixa. Mas para isso, o candidato deverá sacar o dinheiro da conta bancária específica de campanha e guardar todos os comprovantes dessas despesas, toda a documentação fiscal. O fundo de caixa não poderá ser maior no seu total do que R$2.000 ou ainda de 2% do limite estabelecido pelo TSE. Ao final de todas as receitas e despesas, se o candidato terminar sua campanha com dívidas não pagas até a eleição, ele poderá arrecadar até o dia limite para a apresentação da prestação de contas, que será o dia 1º de novembro de 2016 para o primeiro turno. O partido, por meio de sua direção nacional, poderá decidir se assume ou não a dívida do candidato inadimplente. Se, ao contrário, sobrarem bens e valores, estes deverão ser repassados ao partido como sobras de campanha. Atenção! Tudo que for apenas emprestado para a campanha deverá estar amparado por termo de cessão ou empréstimo. Se ficar configurado que o bem foi doado para a campanha, ao final deverá ser entregue como sobra de bem ao partido. E a prestação de contas, como acontece? Em 3 momentos. Ela acontece praticamente online, uma vez que toda doação deve ser informada no SPCE em até 72 horas do recebimento do crédito em conta bancária, com valor e identificação no doador. Tudo isso deverá ser informado no SPCE e o TSE disponibilizará essas informações na internet. Depois, as contas também são prestadas por meio do relatório financeiro parcial. Esse relatório deve demonstrar todas as informações pertinentes a receitas e despesas ocorridas até o dia 8/9 de 2016. Mesmo candidatos que ainda não tiverem tido arrecadação ou gastos deverão apresentar via SPCE entre os dias 9 e 13 de setembro de 2016 todas essas informações. Tudo isso será divulgado pelo TSE e a ausência ou divergência desta prestação é infração grave que pode levar à desaprovação das contas finais. E, por fim, temos a prestação de contas final. Para o primeiro turno, a data será até às 19 horas do dia 1º/11 de 2016 e para aqueles que concorrerem ao segundo turno, a data será até às 19 horas do dia 19/11 de 2016. Se os candidatos perderem esses prazos, poderão ter as contas julgadas como não prestadas e ficarão inelegíveis pelo menos até 31/12 de 2020. Durante esse período, o candidato não poderá obter certidão de quitação eleitoral e a ausência dessa prestação de contas será informada ao Ministério Público, além de ser amplamente divulgada a inadimplência na mídia em geral. Após a entrega da prestação de contas, iniciada a análise, ocorrem as diligências e a Justiça Eleitoral poderá solicitar informações
complemento de documentos e dados e até mesmo apresentação de documentação comprobatória para atendimento em 72 horas a partir da intimação. Após isso, se as contas forem julgadas pela Justiça Eleitoral como desaprovadas, cópia do processo será remetida ao Ministério Público, que poderá promover ação de investigação por abuso do poder econômico ou ainda propor a cassação do diploma, caso o candidato tenha sido eleito. Mas isso não vai acontecer com você, pois já está se preparando com antecedência. Leia toda a matéria, leis, resoluções, lei complementar. Leia também toda a legislação acessória, as portarias, instruções, comunicados, mas verifique se a legislação está atualizada.